Eu quero falar hoje com você sobre 3 aspectos essenciais da fé. 3 aspectos essenciais da fé. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. A segunda parte do versículo diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ler mais uma vez juntos? Diga assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu quero que hoje você guarde essas 3 palavras, essas 3 primeiras expressões que surgem nesse verso, e elas estarão na tela. Eu sei em quem. Vamos falar juntos? Diga: eu sei em quem. Eu sei em quem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Precisa ser honesto, hein, agora para responder. Quem aqui é bom na cozinha? Levanta a mão. Impossível. Tanta gente assim, impossível. A senhora eu sei, dona Célia. Trabalhou em restaurante, tudo. É bom. Bom, tem gente que você olha, você não fala, não tá com cara. Mas é porque eu não sei nem cozinhar ovo, por isso que eu também estou querendo desfazer dos outros. Mas quem aqui é bom na cozinha, sabe que na hora de cozinhar, você vai fazer alguma coisa, você pode incrementar um prato, você pode tirar algumas coisas, mas existem pratos que exigem alguns ingredientes. Você vai fazer, por exemplo, um risoto. Nossa, que delícia, não? Tem coisa que pode faltar num risoto, mas o arroz é essencial. Não vai ter risoto sem arroz. Você pode ter risoto sem carne, por exemplo. Você faz um risoto com queijo, com tomate cereja, tem gente que coloca vinho no risoto, tem gente que põe camarão no risoto, filé mignon no risoto, shiitake, shimeji. Olha, gente, dá até água na boca, né? Frutos do mar. Mas se não tiver arroz, você chama de outra coisa, mas de risoto você não pode chamar. Eu me lembro quando eu namorava a Dani, acabava o culto, a gente tinha já um endereço certo. Cachorro quente do Maurício, no Largo da Santa Cruz. Quem aqui já foi? Isso, bastante gente dura aqui na igreja. Custava R$10 e comia 4 pessoas o cachorro quente. Desse tamanho aqui, ó. E o cachorro quente era o seguinte, a gente pediu de frango. Era o mais caro, R$10. Vinha frango desfiado, catupiry, milho, vinagrete, batata palha. Gente, vinha um mundaréu de coisa, e vinha o que também? Salsicha. Porque é o seguinte, um cachorro quente pode ter um monte de coisa, mas se não tiver salsicha, não é cachorro quente. Assim como feijoada. Domingo que vem vai ter feijoada lá na casa do meu avô. Meu avô disse que faz a melhor feijoada do mundo. Aí ele sempre se orgulha. Fala, não, porque minha feijoada tem tudo, não é só feijoadinha. Porque tem gente que coloca lá uma calabresa, um feijão, tal, feijoada. Mas não, vai rabo, vai orelha de porco, pé de porco. Aqueles negócios com pelo, aqueles couro. Precisa estar com o estômago bom para olhar para aquilo lá e botar para dentro. Mas uma feijoada precisa ter o que, gente? Precisa ter feijão preto, cara. Se não tiver feijão, não é feijão. É essencial. E eu estou dizendo isso hoje, nossa conversa não é sobre culinária, obviamente, a nossa conversa é sobre fé, porque cada um de nós manifesta a sua fé de uma forma, de um jeito. Eu olho aqui no culto, tem gente que levanta a mão, canta alto, dá glória a Deus, dá aleluia, e tem uns que ficam mais quietinho. Alguns são
sempre prontos, envolvidos e tal, e poxa, não perde um culto, e outros são mais, enfim, cada um de nós manifestamos a fé de um jeito, de uma forma, e não tem nada de errado com isso, mas existem fatores que são essenciais sobre a nossa fé. E são esses 3 aspectos essenciais da fé que Paulo vai explicitar aqui nesse texto a Timóteo, que eu quero chamar a sua atenção. E a primeira delas, eu falei sobre essas 3 palavras iniciais, né? Eu sei em quem. Eu sei em quem. E a primeira delas tem a ver com essa palavra chamada eu, porque ela vai relatar o primeiro aspecto essencial da fé. A fé é resultado de uma experiência pessoal. Vamos repetir juntos? Diga, a fé é resultado de uma experiência pessoal. Um dos fatores mais lindos do Evangelho é o seu aspecto coletivo. Então você vai ver, Paulo trata a igreja como um corpo que é feito de vários órgãos. Em outro momento, Paulo trata a igreja como um exército. Um exército é feito de vários soldados. Jesus e também o apóstolo Paulo trata a igreja como uma família. E uma família é feita de vários membros da sua família. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele não ensinou os discípulos a orarem na primeira pessoa. Ele ensinou a orar na primeira pessoa do plural. Pai nosso, que estás nos céus, o pão é nosso. Enfim, é lindo a gente olhar para o Evangelho e ver esse aspecto do coletivo. Mas ele só pode ser coletivo porque antes existem inúmeras individualidades colocadas ali. Só tem um exército porque tem um soldado, 2, 3, 4, 5. E é assim na vida cristã também. Nós precisamos entender que a igreja é resultado de inúmeras pessoas que individualmente tiveram a sua experiência pessoal. Deus não trata na coletividade quando se trata da salvação. Deus nos trata de forma individual. É resultado de uma experiência individual. Eu acho lindo o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, o que é que o texto diz? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que a vida cristã é resultado de uma experiência que eu tenho. Uma experiência que eu tenho. Não é à toa que os discípulos, eles eram chamados de testemunhas. Quando Jesus falou, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E testemunha é alguém que experimentou uma situação, viu algo, presenciou algo. Quando Jesus surge ali na Galileia e começa a chamar seus discípulos, o primeiro a ser chamado é André, depois André vai lá e conta para Simão Pedro, enfim, ele começa a regimentar as pessoas que vão o seguir. Filipe e Natanael tem uma questão linda, porque Filipe se encontra com Jesus, e daí ele fica maravilhado com aquilo que ele vê, e ele vai contar para Natanael. Olha o que o texto bíblico diz, João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha a resposta agora de Natanael a respeito dessa informação que ele recebeu. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha o que Filipe fala para ele. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê.
Note que Natanael não sai, porque Filipe contou, então é verdade, é maravilhoso e tal. Pelo contrário, quando ele recebe essa informação, Filipe está o evangelizando, falando de Jesus para ele, falando, olha, aquele que Moisés, os profetas nos contaram, o Messias, ele está aí, eu vi. Ele falou, o quê? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe disse para ele, vamos fazer o seguinte, venha você mesmo e veja, experimente, tenha a sua experiência o quê? Pessoal. E olha o que o texto vai dizer lá no verso 49, depois que Natanael se encontra com Jesus, a Bíblia diz assim, então, exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Finalmente, Natanael tem a sua experiência pessoal. E Paulo diz o seguinte, porque eu sei em quem tenho crido. Ele não fala nós. É verdade que nós sabemos, mas ele diz, eu tive a minha experiência. Você vai olhar para Atos 9, quando ele está indo a caminho de Damasco, Paulo tem a sua experiência. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite é a seguinte, você teve a sua experiência pessoal com Jesus? Ou você está aqui porque, nossa, eu estou aqui porque senão minha esposa enche o saco a semana inteira. Puta, eu estou aqui porque senão minha mãe tira meu celular. Não, eu estou aqui porque se eu não vier, cara, nossa, enfim, eu tenho uma vizinha que enche a paciência, eu fico até às vezes constrangida de falar que eu não vou. Tudo isso é resultado de alguém que tem uma fé vacilante, que ainda não experimentou pessoalmente um relacionamento com Jesus Cristo. A fé verdadeira é essencial que ela seja resultado de uma experiência com o Senhor. Segundo lugar, segundo aspecto essencial da fé, não pode faltar isso. Ela é fruto de um conhecimento pessoal. Vamos repetir? Diga, ela é fruto de um conhecimento pessoal. Então Paulo diz, eu, e a segunda palavra que ele usa é o quê? Eu sei. A fé é resultado de um conhecimento. Paulo não diz eu sinto, ele não fala eu estou desconfiado, eu tenho a impressão, ele diz eu sei em quem eu tenho crido. A experiência que Paulo teve atingiu o seu conhecimento. Ele não conheceu primeiro para depois ter uma experiência. Normalmente é assim que as pessoas querem nos ensinar. Você vai aprender uma língua nova, por exemplo, é um erro, né? Os especialistas falam, a pessoa te ensina a gramática, ela quer te ensinar o conhecimento para depois você ter experiência. Mas não é assim que a gente aprende um idioma, não é? Primeiro você tem a experiência, você vai falando, você vai errando, e depois você vai para a escola e aprende a gramática. A fé cristã, ela precisa ser resultado de uma experiência sim, mas essa experiência precisa atingir o meu conhecimento. E infelizmente, gente, hoje, nós estamos vivendo um tempo onde as sensações, os sentimentos estão em alta. E a gente tem valorizado e muito essa questão dos sentimentos e das sensações. Então você vê que isso é levado ao extremo, por exemplo, a gente está aí, tem um assunto que está em pauta, né? Deixando os pais, tanta gente de cabelo em pé, que é a questão da ideologia de gênero. Homem usando banheiro de mulher, mulher usando banheiro de homem. Imagina isso você, porque aquela pessoa barbuda, que nasceu, o pai registrou, Bartolomeu, ela diz o seguinte, não, mas eu me sinto uma mulher,
Eu quero ser chamada de Solange. Então, a questão não é o que é a verdade. A questão é como eu me sinto. E eu estou dando esse exemplo extremo só para dizer para você o risco que nós corremos vivendo no mundo de hoje, onde nós valorizamos demais as nossas sensações, os nossos sentimentos, e a gente carrega isso para a fé. E a gente está na igreja e a gente diz que ama a Deus, quer servir a Deus, mas, por exemplo, eu já ouvi muito cristão dizendo: eu sinto que Deus não me ama. Eu sinto. Mas a fé não tem a ver com aquilo que você sente. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram o seguinte: eu sinto que você não gosta de mim. Bom, você vai fazer o quê? É o sentimento da pessoa. E às vezes a gente carrega isso para a nossa espiritualidade. A gente quer vir para o culto e a gente quer ter boas sensações. Então a gente quer arrepiar, a gente quer, sair emocionado. E tudo isso é legal se acontecer, mas deixa eu dizer algo para você: se não acontecer, tudo bem. Tudo bem, porque fé não tem a ver com sensações. Fé tem a ver com conhecimento. Com conhecimento, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Se você entregar o seu relacionamento com Deus na mão das suas emoções, deixa eu falar uma coisa para você: você está morto na hora que a prova vier. Você está frita na hora que a provação chegar. Olha o que Hebreus 11:1 diz, texto conhecido de todos nós. Ora, a fé é a certeza, não a sensação, não o sentimento, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza e convicção. Vamos repetir essas duas palavras? Diga: certeza e convicção. Gente, sem querer romantizar a coisa, eu citei aqui hoje pela manhã um pouco daquele momento difícil que Jó viveu, quando uma notícia pior que a outra vai chegando. Primeiro chega a notícia: os camelos, os bois se perderam, os camelos, as ovelhas, e Jó era muito rico, ele tinha muitos animais. E daí, se isso não bastasse, alguém chega e diz: seus 10 filhos estavam reunidos na casa do seu filho mais velho, bateu um vento forte, uma tempestade, a casa desabou, e todos morreram, só sobrou eu para vir trazer essa notícia. Eu pergunto para você, como é que Jó estava se sentindo? Como é que estava o sentimento de Jó? Como é que estavam as suas emoções? Destruído, estava arrebentado, ele era de carne e osso, ele estava triste, ele estava abatido, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas olha o que Jó diz no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não falou: eu sinto que o meu Redentor vive. Se ele fosse falar o que ele sentia, ele falou: cara, eu sinto que agora quem vai morrer sou eu, junto com os meus filhos. Agora eu sinto que eu estou falido, porque agora ele estava enfermo também. Mas ele não fala sobre suas sensações, ele fala sobre o seu conhecimento. Ele sabe que o seu Redentor está vivo e vai se levantar. No capítulo 42, no verso 2, Jó diz: bem sei. Mais uma vez, Jó não fala das suas sensações, das suas emoções, ele fala do seu conhecimento. Ele diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabe, aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, está acima daquilo que ele sente. E infelizmente hoje a gente está dando muita
audiência para as nossas emoções. E daí isso tende a aumentar a nossa dor. Eu me lembro que 3 meninos do louvor, isso há muitos anos, eu nem era pastor aqui ainda, foram para um congresso que teve na cidade, e eles estavam muito animados, porque era um pessoal de fora e tal, e era um congresso desses assim, que os caras via anjo e tal, e não sei o que lá, e era do reteté o negócio. E eu me lembro que eles voltaram muito animados assim. Eu era pastor da música na época, e eles chegaram e falaram: pastor, pelo amor de Deus, o negócio foi fogo puro e tal, e não sei o que, bacana, e não sei. E daí eu perguntei para eles, eu falei: mas o que é que foi falado, o que é que vocês aprenderam lá? Ele falou: pastor, eu não me lembro de nada, mas a gente sentiu uma presença tão maravilhosa. Olha, ele falou, eu assim, começava o culto, eu caía, rolava de um lado para o outro. Eu não sei de nada. Eu só sei que foi uma delícia. É uma fé perigosa, porque ela está vinculada às sensações. Eu não estou dizendo que Deus não pode te derrubar e te rolar para um lado para o outro. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas eu estou dizendo para você que isso, as sensações e as boas emoções que nós temos, elas passam. Na hora da provação, o que vai ser evidenciado é o seu conhecimento, resultado da sua experiência pessoal. Uma vez começaram a questionar um cego de nascença, lembra? João capítulo 9. Olharam para o menino e falaram o seguinte: viu, quem pecou? E daí começaram aquela discussão. Aí Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais. Ele é assim para que as obras de Deus sejam manifestas dele. Jesus vai lá e cura o cara. E daí começam a questionar: bom, mas como é que pode, tal, o que aconteceu? E começa aquele bate-boca. E o menino diz uma palavra para os fariseus que eu acho maravilhosa, está em João 9, 25. Ele diz assim: uma coisa, o quê? Uma coisa sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Uma das coisas que eu acho mais lindas no Evangelho e na nossa experiência de culto, de reunião, e eu frequento cultos há mais de 30 anos, é que a reunião da igreja é um lugar onde a gente aprende. A gente aprende a ser gente, a gente aprende a melhorar nosso caráter, a gente aprende a ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. A gente aprende a educar nossos filhos, a gente aprende a lidar com o dinheiro. Por quê? Porque a fé, ela atinge o meu cérebro, meu conhecimento. E Paulo tratou essa questão do culto. Olha só, nós lemos Romanos capítulo 12, né? O verso 2 falando para que experimenteis, mas o verso 1 do capítulo 12 de Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele termina dizendo, que é o vosso culto o quê? Racional, não emocional, não sensorial. O culto precisa ser algo racional. É essencial que a minha fé, que a sua fé tenha sido fruto de uma experiência que eu tive com Deus, mas também de um conhecimento adquirido, resultado dessa experiência. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que, gente? Porque falta conhecimento. O conhecimento nos protege da destruição. O conhecimento nos blinda. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando eu tenho conhecimento, eu estou blindado. E é o mesmo Oséias que no capítulo 6, verso 3, vai nos deixar um desafio. Ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sei, Paulo falou, eu
E quando a gente sabe uma coisa, gente, podem chegar e bater o pé, você fala, meu, eu sei do que eu estou falando. Isso é mais do que uma sensação que eu tenha. Por que eu sei? Porque eu experimentei. Essa semana eu atendi uma pessoa, na hora que ela entrou aqui, ela falou, nossa, eu não sabia que era grande aqui atrás, porque tem salas aqui atrás, tem uma cozinha, tem um banheiro, tem um depósito. Ela não sabia. Então qualquer coisa que pudesse falar para ela iria acreditar. Falou, não, a gente tem um pequeno zoológico aqui atrás, a gente tem uma gaiola com araras, tucanos. Ela ia acreditar. Mas agora que ela viveu essa experiência, ela sabe que tem uma sala, ela sabe que na minha sala tem um balcãozinho pequeno, tem uma máquina de café, ela sabe que tem uma mesa, 2 cadeiras na frente para atender. Ela sabe porque ela experimentou. Se alguém chegar e contar alguma lorota sobre o que tem aqui atrás, ela não vai acreditar. E eu penso que muitas vezes Satanás nos engana, gente. Por quê? Porque a gente não teve a experiência que vai nos dar esse conhecimento. Por isso que eu digo, gente, leia a palavra, invista na oração, sabe, busque essa experiência pessoal, e à medida que você vai experimentando, você vai conhecendo o Senhor, crescendo na fé. E em terceiro e último lugar, o terceiro aspecto essencial da fé é que ela é centrada na pessoa de Jesus. Vamos dizer juntos? Diga, a fé é centrada na pessoa de Jesus. Ele diz, eu sei em quem. Minha experiência pessoal. Sei meu conhecimento pessoal. Agora ele diz, em quem? Ele não fala no quê. Porque a nossa fé não é resultado de um conjunto de dogmas. A nossa fé está centrada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Gente, as pessoas amam dogmas, as pessoas amam uma cartilha para elas rezar, e elas querem sempre saber, porque quando você vai para uma religião, eles vão te dar uma cartilha, eles vão chegar lá, a partir de agora, você vai precisar rezar ou orar, tal horário, virado para tal lugar, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer aquilo. Mas a fé cristã não tem esse aspecto, ela não está centrada em dogmas. Jesus nunca gastou tempo falando de dogmas, gente. Me mostra na palavra os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando de predestinação, isso aí são os teólogos que na igreja que vão anos depois falar sobre, ficar questionando sobre eleição, sobre graça irresistível, sobre supralapsarianismo. Jesus não gastou tempo com isso. O que Jesus gastou tempo é dizer o seguinte, olha, eu sou o centro. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus foi a manifestação da palavra. Se você quiser conhecer a palavra, a verdade de Deus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o foco é Jesus, o centro é Jesus. Essa era a dificuldade dos fariseus. Porque os fariseus focavam a sua fé pessoal numa doutrina. Em um monte de coisas que eles não podiam fazer e tantas outras que eles deveriam fazer. E daí chega Jesus, e daí a cabeça dos caras piram. Por exemplo, a questão do sábado. Os caras não podiam fazer nada no sábado. E daí Jesus está trabalhando no sábado, tem uma coisa, estão com fome, os discípulos estão com fome, os caras começam a colher lá e comer. E Jesus tem que botar na cabeça daqueles caras o seguinte, ele fala, tem alguém aqui que é maior do que o sábado. Será que vocês conseguem botar isso na cabeça de vocês? A nossa fé está focada na pessoa de Jesus de Nazaré. O nosso foco é Ele.
Ô, gente, eu assusto com gente que fala mais da igreja do que de Jesus. Fala mais do pastor do que de Jesus. Tem alguma coisa errada. Se a sua fé está focada num pastor, num bispo, num missionário, alguma coisa está errada. Porque sua fé está volúvel. Uma hora dessa o seu pastor não te cumprimenta, não fala o que você gostaria, te aborrece, se precisa de alguma coisa ele não estende a mão, ou ele apronta alguma, o que é que vai acontecer com a sua fé? Vai ser abalada. Mas se você centrar sua fé em Jesus Cristo, você está seguro, porque Jesus é rocha inabalável. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vejo pessoas, hoje nós temos no Brasil um crescimento gigantesco da igreja evangélica, mas hoje tem uma igreja que não frequenta os cultos. Não frequenta, tem muito desviado hoje. Antigamente a gente ouvia muito, eu sou católico não praticante. Eu cresci numa escola católica, mas daí eu via lá, todo mundo era católico, mas ninguém ia na missa. Não, hoje tem um monte de evangélico não praticante. Não praticante. Eu não vou na igreja. Alguns falam assim, eu amo os louvores. Eu sinto uma paz. E daí às vezes você vai conversar com a pessoa, é alguma decepção com alguém que ela teve. Eu frequentava uma igreja tal, meu pastor lá arrumou outra mulher. Eu frequentava uma igreja tal, meu pastor lá roubou o dinheiro. Eu frequentava tal lugar, mas fulano não sei o que lá e tal. E daí o que acontece com a fé da pessoa, gente? É destruída, porque o foco era o quê? Era uma pessoa. Quando você coloca o seu foco em Jesus, sua fé está segura. Sua fé está segura. Sua fé está segura. Olha o que Paulo falou, gente, em Filipenses 3, a partir do 4. Vou correr aqui, nesses 5 minutos que eu tenho. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu terei ainda mais. Agora ele dá o currículo espiritual dele. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Agora versículo 7. É o mesmo Paulo dizendo, pensava que essas coisas... Ele está falando de uma série de dogmas e rituais, a circuncisão, as tribos, coisas que ele obedecia, os mandamentos que ele obedecia. Ele falou, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero o quê? Insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. A fim de poder ganhar a Cristo. O foco de Paulo, o centro da fé de Paulo é a pessoa de Jesus. Você quer saber como agir? Às vezes na vida a gente tem muitas dúvidas. Não sei o que é que eu faço. Não sei como agir. Tem um parente que não sei o que é lá. Olha para a Bíblia e pergunta para si mesmo, como é que Jesus agiria no meu lugar? Como é que Jesus agiria nessa situação? Não é como Davi agiria, porque Davi aprontou as suas. Não é como Abraão agiria. Ele também errou, ele era falho. Mas olha para Jesus de Nazaré. Ele deve ser o centro da nossa fé. Guarde isso que eu vou te dizer. A maior riqueza do cristão é o Cristo. A maior riqueza do cristão é o Cristo. Eu não estou dizendo que seguir a Jesus e ter Jesus como centro
não vai implicar em coisas na sua vida prática que você deve deixar de fazer e coisas que você deve passar a fazer. Porque quem anda com Jesus é assim, a gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai crescendo todos os dias, mas não são esses dogmas, não são essas doutrinas, não são esses princípios que me regem. Quem me rege é a palavra encarnada, é Jesus de Nazaré. Eu quero encerrar lendo com você o primeiro texto que a gente leu, que nos mostra algo precioso ainda. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, mais uma vez. Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O mesmo texto que nos mostra fatores essenciais da nossa fé, também nos deixa no final uma verdade linda. E diz, essa pessoa em quem eu estou acreditando, que eu sei em quem eu estou colocando a minha fé, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu termino dizendo essa verdade para você: você será recompensado. Você será recompensado. Quando você tiver sua experiência, que vai atingir o seu conhecimento, e essa fé que você tem estiver focada na pessoa de Cristo, pode ter certeza, isso vai produzir recompensas divinas para a sua vida. Em outras palavras, vale a pena servir a Deus, gente. Vale a pena ter Jesus como seu companheiro. Vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena muitas vezes dizer não para suas sensações e dizer sim para aquilo que você já sabe, para aquilo que você aprendeu com o Senhor. Vamos nos comprometer a dia após dia conhecermos mais ao Senhor. Fica de pé para a gente orar juntos hoje à noite. Aleluia, aleluia. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Vamos falar juntos essa verdade? Diga eu sei. Diga eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Coloca a mão no seu coração agora e faz essa oração junto comigo hoje à noite. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um cântico que eu amo, a gente não vai cantar aqui, mas diz assim: tem tudo a ver com Ele.
Tem tudo a ver com Jesus. Quando Ele é o centro, gente, tudo muda. Sabe por que a gente às vezes fica triste, a gente fica grilado? Porque a gente está focado na gente. Estou focado na minha dor, estou focado nos meus dramas, estou focado na minha... Mas olha a história desse cara chamado Paulo. Paulo passou 2/3 do seu ministério atrás das grades, preso. Já imaginou o drama que ele estava vivendo? Mas sabe o que ele fez quando ele estava preso? Sem saber, ele escreveu metade do Novo Testamento, porque ele sabia que tinha tudo a ver com ele. Ele não ficou, injustiça o que eu estou vivendo, estou aqui injustamente por tentar ajudar as pessoas. Não, ele sabia, cara, que ainda que isso não fosse legal, ele estava ali por um propósito dele. É esse Paulo que escreveu e nos deixou essa joia em Romanos 8, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você estiver vivendo uma dor, uma dificuldade, um problema, um desafio, olha para Ele, coloca a sua fé nele. Hebreus vai dizer, e olha, não olha de qualquer jeito não, ele diz, olhando firmemente para o autor e aquele que começou, o autor e o consumador da fé. Quando você olha para ele, você se lembra do que ele passou. Você vem falar para Jesus que não é justo o que você está vivendo? Para ele, você jura mesmo que você acha? Para ele, que foi crucificado por mim, que foi crucificado por você? Você vai falar para ele que está doendo? Você vai falar para ele que você não merece? Para ele. Quando nós olhamos para Ele, nós nos enchemos de força para seguir em frente. Eu sei em quem eu tenho crido. Faz um propósito aí nesses dias de ler o Evangelho todos os dias. Os Evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia, releia, mas não passa um dia sem ler um capítulo do Evangelho. Você vai focar sua vida nele, você vai agir como ele agiu, você vai pensar como ele pensava, você vai tratar os outros como ele tratava, você vai encarar a vida e os desafios como ele tratava, no nome de Jesus.